Pergunta 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então vamos lá. Quem é esse agente magnético? A primeira coisa que quem caiu de paraquedas aqui no canal, a primeira coisa, a expressão magnético, nenhuma relação tem com a física. Então não vamos falar aqui de campo eletromagnético, de polo eletromagnético, de monopolo magnético, nada disso, tá? Aqui nós estamos falando de um conceito genérico. Magnetismo humano, magnetismo animal é um termo genérico para ação fluídica que de alguma forma interfere no organismo físico. Esse fluido pode se chamar de fluido magnético. Como esse fluido interfere no organismo, dando vitalidade, provocando movimentos, interferindo nas regiões da célula, etc, 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 também pode-se usar outro termo genérico. Quem não está entendendo, vai lá das causas primárias, vê quais são as perguntas, vem aqui na nossa playlist e estude das causas primárias. Lá nós estamos desenvolvendo a ideia de fluido vital, princípio vital, vitalidade, movimento, energia, tudo isso lá. Tá? Então, fluido magnético é um termo genérico que nada tem a ver com a física material. Pode-se usar como sinônimo de fluido vital, que também é outro termo genérico para um fluido que atua na vida, na movimentação do corpo, na possibilidade do organismo existir. E também pode usar outro termo genérico, olha lá, eletricidade animalizada. Percebe que o termo eletricidade animalizada é uma junção do fluido magnético com fluido vital. Isto é, no século XIX, XVII, XVIII, XIX, em que os seres estudavam o que fazia as coisas se moverem, existir, estar vivo, estar morto, diferença de vida, de morte, etc. Muitos nomes, muitos conceitos foram utilizados para tentar estabelecer. Esses conceitos herdados na época de Kardec era utilizado. Então, eletricidade animalizada, fluido magnético, fluido vital, todos eles são a mesma coisa, modificado ou não, mas são termos que nós... Por que é um termo genérico? É algo que nós não conhecemos, mas que age diretamente no ser. Então esse fluido, em um certo estado, em uma certa... nem vou usar a expressão concentração, densidade, porque são termos da medicina, da física material, tá? Então, em um estado mais ou menos de eterização, esses fluidos, como nós somos encarnados, então somos suscetíveis a esses fluidos, porque os temos. E se nós somos seres fluídicos, vivendo em um corpo físico, fluidos interferem em nós que vão interferir no corpo físico. Então, esse fluido, quando é inundado em um outro organismo, provoca o chamado entorpecimento, que nada mais é. Quem estudou e se chocou com o nosso vídeo Sono dos Espíritos, entende que os espíritos também, quando são inundados por outro fluido, sendo mais elevados ou inferiores, consequência natural dos próprios fluidos,
sentem um entorpecimento, que Kardec, que outros espíritos chamaram de sono. Então, só que não é o sono como nós conhecemos aqui, mas é uma espécie de sono, é entorpecimento. Entorpecimento é sono, entorpecimento do corpo, sono do corpo, entorpecimento do espírito, sono do espírito. Essa é uma questão importante. Não é que existe analogia absoluta, uma correlação absoluta, mas existe uma correlação, simples assim. Então, esse fluido que ele chama aí, que é o que inunda, é o fluido que podem se chamar de fluido vital, a eletricidade animalizada, fluido magnético, ou quiser usar outro nome, pode usar também. É um fluido que vai interferir no organismo, entorpecendo, proporcionando a emancipação da alma e suas devidas consequências. Simples assim. Comentando os comentários dos comentadores do além. Aí o espírito vai falar aqui sobre esse fluido. Ele diz, né? O éter cósmico passa a ser, na atmosfera da Terra, o éter físico. Se ele está entendendo que o fluido, vamos usar os termos de doutrina espírita, se o fluido universal pode diminuir sua eterização e você vai chamar esse fluido de fluido físico, tá bom. É isso que você quer? Tudo bem. Aí ele diz, e depois torna-se eletricidade, força vital, etc. Ainda pode transformar-se em outros agentes sensíveis para o trabalho que requer muito cuidado na sustentação dos ideais que os espíritos superiores sabem comandar. Entendeu? Não entendi também. Espera aí, vamos lá. O fluido, que é o fluido universal, fluido cósmico, ele se fica menos etérico, que ele vai chamar de fluido éter físico, tá bom, né? Vamos abstrair a ideia do éter aí. Aí ele diz, né, que depois se torna fluido vital, blá 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 blá, tá bom. Aí ele diz que, né, ainda pode se transformar em outros agentes. Já deu um... Ó, pessoal, tem coisas aí que vocês não sabem, hein? Quem sabe eu posso explicar, né? Porque se ele está falando, o que ele deve saber. Aí ele diz, né, trabalho que requer muito cuidado e sustentação dos ideais. Que ideais? Ideal é uma coisa, do ponto de vista intelectual, moral. Agora, fluido físico, fluido é matéria, ideal é intelectualidade, que os espíritos superiores sabem comandar. Comandar o que? Os ideais? Vai comandar os ideais por meio dos fluidos? Tem uma confusão de ordem aí. Ideal, é ideia, é pensamento, é atributo do espírito. Fluido é matéria, um outro princípio universal. São dois princípios separados que está sendo confundido aí. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê. Ler, devemos ler tudo. Agora, questionar, devemos questionar tudo também.